Essa é a sua oportunidade. Prepare-se para ser um missionário em qualquer lugar do mundo. Escola de Missões Online, sua oportunidade de encontrar as ferramentas necessárias para a missão. Com cursos em 3 idiomas e palestrantes de todo o mundo, tudo isso totalmente grátis. Viva essa experiência sem importar onde e seja um voluntário em qualquer parte do mundo. Escola de Missões, sua viagem começa aqui. Oi, gente! Bem-vindos à nossa 5ª aula de Escola de Missão. Já estamos na metade do programa e esperamos que estejam desfrutando tanto quanto a gente. Assim como todas as aulas, nós temos convidados especiais que se vão juntar a nós e contar sobre suas experiências. Mas também vamos falar sobre alguns tópicos importantes para missionários. E antes de começar, nós vamos pedir a direção de Deus. E para isso vamos chamar Nikki Alanha, aluna de psicologia que nos guia em oração. Ela é nossa decoradora e também apresentadora da Escola de Missão. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, muito obrigada por o privilégio de estar aqui hoje. Muito obrigada por todas as pessoas que podem escutar a mensagem e têm o desejo de servir como missionários. Por favor, eu quero pedir uma bênção especial para o pastor que vai nos acompanhar hoje. Usa-lo como um instrumento nas tuas mãos. Por favor, esteja no nosso coração, preencha a nossa mente e ajuda-nos a aprender e a colocar tudo que a gente aprender em prática para servir a outros e para te servir também. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Nick, por nos guiar em oração. Agora, antes de passar a parte do testemunho, queremos compartilhar algumas informações com vocês. Lembre-se que no final da aula o teste vai estar disponível sobre a aula de hoje e os capítulos que você deve ler são os 13 e 14 do livro Passaporte para a Missão. E se você ainda não fez as provas, você pode fazê-las porque estão disponíveis no campus virtual. E se você tiver qualquer dúvida ou consulta sobre o campus virtual ou outra razão especial, entre em contato conosco. Você nos encontra no Instagram, no Facebook e no Telegram. E se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, você pode escanear agora o código QR que está aparecendo na tela. Além disso, queremos te convidar para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Escola de Missão WAP ou no Facebook como Escola de Missão WAP. Agora vamos ouvir um pouquinho sobre a experiência de Francisco Nunes, que estava servindo como missionário na Inglaterra. Vamos desfrutar desse momento. Hey, olá pessoal, eu sou o Francisco e eu fui voluntário na escola em Stamford, uma escola muito legal em Londres, na Inglaterra. Eu servi lá como um assistente, basicamente ajudando com os afazeres do internato, como checar os quartos dos alunos, planejar algumas atividades, sair com eles, se eles quisessem ir para a cidade, por exemplo. E se eles fossem estrangeiros, eu iria com eles, quando eles quisessem ir a Cambridge, a Londres, a alguns museus. Foi muito divertido, eu amei essa parte. E eu também tive que fazer alguns trabalhos administrativos, preencher alguns formulários, ajudar eles quando eles estavam doentes. Foi muito legal, muito bacana, porque eu vivi em internato, eu era um aluno também. Eu gostei da experiência, mas principalmente no final. Eu queria dizer isso e eu queria deixar bem claro, foi bem difícil no início. Basicamente, o que me chocou mais, o que realmente me impactou foram as diferenças na cultura, né? Então, é por isso que eu gostaria de dizer que é muito importante, eu recomendo que vocês leiam um livro que vocês têm assignado para ler. Porque ele fala especificamente sobre o choque cultural. E isso foi muito difícil para mim, eu me senti sozinho quase todo o tempo. O povo britânico são muito legais, muito amáveis, eles te apoiam e eu tive todo o apoio que precisei como voluntário. Mas existem algumas diferenças, e essas diferenças foram um pouco difíceis para mim. Enfim, mesmo passando pela pandemia,
Eu posso dizer que foi uma experiência boa. Eu aprendi muito, eu cresci muito, e uma das coisas que eu acredito que Deus queria me ensinar, e também é algo que eu quero compartilhar com vocês, é confiar nele em todo o processo. Algumas vezes, durante o pedido do visto e também as passagens e tudo isso, parecia como complicações, mas acredite, porque o que Deus abre, a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Não se esqueça disso e deixe que Deus te guie nisso e confie nele, porque se Ele quer que você vá, você vai. E vai ser uma muito boa ajuda para as pessoas de lá. Então, foi bastante difícil no começo, mas eu amaria fazer isso outra vez. Então, eu te desejo o melhor e as melhores bênçãos. Muito obrigado, Francisco, por compartilhar um pouco da sua experiência servindo a Deus nesse lugar. Que Deus continue abençoando você e seu trabalho. E já chegou a hora de aproveitar a aula de hoje. Você pode contar um pouco sobre o nosso convidado? O pastor Alex Ott vai estar conosco hoje. Ele nasceu na Ásia Central, numa família adventista muito involucrada com o plantio de igrejas e administração de igrejas na Ásia Central, crescendo com 3 culturas. Depois do ensino médio no Canadá e a faculdade nos Estados Unidos, Alex se casou com Amy Jill. Juntos eles decidiram voltar para a Ásia Central e lá eles começaram o ministério como uma família pastoral e logo desenvolveram interesse no plantio de igrejas transculturais e se uniram na missão adventista. Ele também foi pastor de uma igreja MBB e serviu como diretor na missão adventista na União Sul por vários anos. Em 2011, Alex e Amy foram chamados para a União do Oriente Médio e Norte da África. Isso levou a família a Beirute, Líbano, no início de 2012. Alex continuou seu serviço como coordenador da missão global, com ênfase em relações adventistas muçulmanas, centros urbanos de influência e treinamento e apoio missionário. Durante sua educação, Alex continuou focando em assuntos missionários, e esse interesse o levou para o programa de doutorado em missiologia em 2015, na Universidade Andrews. Os principais interesses dele em pesquisa missiológica são conflito e equipes interculturais e liderança de equipe. Agora, o pastor Alex vai falar conosco sobre o choque cultural. Isso é uma questão que a gente vai ter que aprender se quisermos servir em algum outro lugar. Então vamos prestar muita atenção. Se você estiver assistindo esse vídeo, várias coisas podem ser verdade sobre você. Você sente o Senhor falando com você sobre a necessidade de missões em países estrangeiros não alcançados. Você está orando para que esse chamado seja realidade, que ganhe forma. Se você está fazendo isso, você já está no próximo passo. Talvez você esteja tentando entender o que é que está envolvido nessa missão transcultural. E isso é mais um passo. E é por isso que você está assistindo essa aula. Missionários transculturais são muito necessários hoje em dia. Deus precisa de você e quer que você seja parte do time dele. E você está no caminho certo, tentando descobrir o que tudo isso significa, o que você realmente vai enfrentar. Existe um problema, e deixe-me descrevê-lo. Muitos missionários não percebem que existe uma questão significativa, e eu até diria um problema grande, um obstáculo sério que eles vão enfrentar quando chegarem às suas novas comunidades anfitriãs. O problema é tão grande que muitos, eu diria, 1 em cada 3 missionários, 1 de cada 3, desiste do seu serviço missionário e regressa a casa muito prematuramente. Mas, além daqueles que regressam, existem muitos incontáveis que ficam no campo missionário, mas estão miseravelmente. E eles definitivamente não são efetivos. Para ambos esses tipos de missionários, o chamado missionário deles passa a ser um pesadelo. E esse não é um lugar onde você quer se encontrar, não é mesmo? Então, se eu já captei a sua atenção até agora, e eu espero que sim, você deve estar se perguntando essa pergunta. Qual é essa questão? Qual é esse problema? Qual é esse obstáculo que mata tantas grandes tentativas de serviço missionário? E ele se chama choque cultural. Sim, choque cultural. Soa um pouco assustador, mas o que exatamente eu quero dizer com essa frase? Vamos agora voltar um pouco para trás. E se a gente der uma olhada mais ampla na situação?
Quando as igrejas adventistas ou instituições enviam missionários, jovens missionários, missionários mais velhos, famílias missionárias, quando eles mandam missionários para um trabalho transcultural, a maioria desses missionários, no início, não sabem como se comportar de forma eficaz, adequadamente, no seu novo país de serviço. Um trabalho transcultural te coloca numa situação muito interessante. Quase tudo que você sabe sobre a forma correta de lidar com os diferentes aspectos da vida cotidiana, trabalhos ou ministério, você vê que tudo isso não se aplica mais. Já não funciona mais lá na nova cultura. Deixe-me dar um exemplo. Conhecer outras pessoas. Como normalmente nós conhecemos uma nova pessoa? Como você cumprimenta? Como você se apresenta ou apresenta uma outra pessoa para outra? É uma área diferente, cada comportamento pequeno e significante e rituais relacionados com a hospitalidade, por exemplo. Por exemplo, como você é convidado, ou como você convida pessoas para a sua casa. Como se comportar quando você acabou de chegar. Como você recebe? Você primeiro deve oferecer uma bebida? Ou talvez você deva certificar que lhe mostrou toda a sua casa, todos os cômodos, incluindo todos os quartos? Interessante, não? Como se faz? Como fazer amigos? Quando e como você deve fazer chamadas telefônicas? Qual é o próximo passo? Como você resolve pequenos e grandes conflitos? Quais são essas formas de pedir desculpa? Ou talvez como acabar com uma situação tensa de maneira brincalhona? Como procurar mediação? Você vê? Qualquer pista de como fazer essas coisas nessa nova comunidade, você não tem. Isso é apenas passando por cima do monte de situações sociais do dia a dia e de comportamentos necessários que cada missionário, você, como missionário, muito em breve vai encontrar. A verdade é que realmente você não sabe quando você chega. Em realidade, você não tem nenhuma ideia de como se comportar devidamente. E essa é uma palavra que eu vou usar um monte de vezes. Como se comportar devidamente, apropriadamente, como atuar nessa nova comunidade. Por um certo período de tempo, isso te faz... E desculpa por falar isso, mas eu não encontro uma ilustração melhor. Isso te faz um bebê. Alguém deficiente socialmente. Realmente incapaz de fazer qualquer coisa. Realmente uma criança. Chegar a uma nova cultura, surpreendentemente diferente, é como você ser um recém-nascido. É como acabar de nascer nessa nova comunidade social. Tá animado? Eu não acho que não, né? Provavelmente não é uma perspectiva muito agradável para muitos de nós. Bem, é por isso que nós temos essa aula. No Instituto de Missão Mundial, nós preparamos missionários para serviços de largo e curto prazo. Nós ajudamos aos missionários e antecipamos esses obstáculos, como o choque cultural, e lidar com eles adequadamente, e com a ajuda de Deus. Nós tentamos explicar o que é que um missionário enfrenta e como realmente ter as melhores oportunidades. Então, eu espero que esse não seja o nosso último encontro entre você como missionário e o Instituto de Missões Mundiais da Conferência Geral. Mas deixe-me levá-lo para uma próxima parte. Então, qual é o nosso objetivo quando nós chegamos? Nosso objetivo é aprender novos comportamentos. Outra vez, o nosso objetivo é aprender novos comportamentos. Então, o objetivo dessa apresentação é te fazer familiar com o desafio de ingressar no campo missionário. E tem um desafio grande aqui. A sua tarefa inicial é se ajustar. Ajustar a você mesmo, ajustar os seus comportamentos e muitas outras coisas. Mas se ajustar à comunidade e à cultura local. Lembra da analogia do bebê? Isso significa crescer, amadurecer o suficiente para ter qualquer tipo de audição. Isso significa que não sei quantos minutos, essa apresentação de 20 a 30 minutos, te dará um vislumbre da sua tarefa mais importante: aprender.
aprender os métodos locais, aprender os comportamentos culturais das pessoas nativas, aprender a complexa ordem social, aprender a rica gama de interações. Sabe, de interações que constantemente acontecem entre os seus anfitriões e a população local. Para te guiar nessa apresentação, deixe-me fazer 3 afirmações, e você vai vê-las na tela. 3 afirmações que são assim. Número 1, você terá que reaprender quase tudo. Você é um bebê social, e ser um bebê social não te leva muito longe. Número 2, você vai precisar de professores ou modelos para imitar. E esses são os nativos desse país, os anfitriões. E número 3, será um trabalho duro e vai precisar de um processo. Eu vou tentar descrever esse processo durante a apresentação. O choque cultural é parte desse esforço de aprendizagem. Você ouviu isso? O choque cultural é parte desse processo de aprendizagem, ou desse esforço de aprendizagem, como você verá em um minuto. Então, por agora, nós já abordamos a ideia número 1, ou declaração número 1. Você lembra qual é? Você terá que reaprender quase tudo. Agora, vamos falar sobre a declaração número 2. Declaração número 2. Você precisará de professores ou modelos para imitar. Antes de entrarmos totalmente nisso, deixe-me rapidamente centrar sua atenção aqui nesse segundo ponto. Você precisará de professores ou modelos para imitar. Como missionários, nós aterrissamos como bebês sociais, não é mesmo? Bebês, imagine isso. Não é só uma criança pequena, é um bebê nos seus braços. Com certeza você já segurou um bebê. E é isso que você é agora, quando você chega. Você vê? Se isso é o que nós somos, nós precisamos fazer alguma coisa. Uma coisa extremamente bem, e isso é imitar. Ou aprender através da imitação. Você já fez isso alguma vez, lembra? Você observou todas as pistas sociais à sua volta de outras pessoas, como a sua mãe, o seu pai ou muitas outras. Você era como uma super esponja. Você sugava tudo à sua volta e depois você cresce. E agora nada como um peixe nas águas da sua cultura natal. Você nem repara a sua cultura natal. Agora, no campo missionário, é hora de você fazer isso novamente. É tempo de aprender uma nova cultura que rege todas as áreas da vida, o social, o trabalho, o ministério. E, mais uma vez, você vai fazê-lo aprendendo através da imitação. Aprender imitando significa 3 coisas. Mais uma vez, atenção aqui na tela. Número 1, atenção. Você precisa muita atenção para os comportamentos à sua volta. Isso significa muitas coisas. Como você presta atenção. Isso vai um pouco para fora do âmbito dessa apresentação, mas agora vamos apenas tomar notas. Você precisa muita atenção aos comportamentos da população local. Mas depois você faz mais do que isso. Você memoriza cada pequeno detalhe. Você tenta ensaiar tudo isso na sua mente. Você tenta juntar tudo. Você está construindo uma imagem na sua mente. Como se comportar numa situação diferente. E número 3. Você está praticando o comportamento várias vezes, até que você se aperfeiçoe. Agora, meu amigo, para um missionário bem-sucedido, esses 3 passos, atenção, retenção e reprodução, esses são o seu ABC do trabalho diário. Esse é o seu trabalho quando você chegar lá. Essa é a sua tarefa quando você chegar. Outra vez, preste atenção, memorize cada pequeno detalhe. Reproduza. Reproduza como você vê esses comportamentos modelos que você observou. Se você vê, o que os missionários mais fazem inicialmente é se tornar esses super imitadores. Os missionários se põem a si mesmos o mais próximo do máximo de modelos possíveis. Eles observam, eles prestam atenção. Eles não deixam escapar um detalhe.
Eles são como aspiradores sociais, são como essas esponjas. Eles perguntam se eles não entendem. E, na verdade, eles acham que eles não entendem, mesmo se eles pensarem que eles entendem. Eles chamam os seus modelos de mentores. E é assim que eles os tratam. Eles praticam o que eles veem. Isso é o que significa ser um missionário. Pelo menos, e muito mais no início, quando você chega. Agora, alguns de vocês que são um pouco mais avançados em missiologia podem rapidamente objetar. E essa objeção é válida. Você pode dizer, mas e sobre o lado escuro da cultura? Todas essas coisas não éticas que as pessoas podem estar praticando na sua cultura? E isso é uma pergunta justa. Automaticamente, como missionários, nós queremos ser imitadores de Cristo e do seu caráter. Com certeza você concorda com isso? O Espírito Santo te fará sensível, tão sensível e tão capaz de rejeitar esses comportamentos que são intrinsecamente pecaminosos. Entende? Por não aprender esses tipos de comportamentos e oferecendo alternativas, você será o sal da terra. O sal que Jesus quer que você seja. Mas, agora, nós estamos falando sobre centenas e até milhares de pequenas e até grandes comportamentos. Essas regras sociais que não são morais na sua natureza. Estou tratando de ressaltar isso. Regras e comportamentos que não são morais na sua natureza. Nós estamos falando sobre essas que não têm uma dimensão ética negativa, ok? Então, agora nós já resolvemos isso. Vamos continuar. Voltando com os 3 pontos. Número 1, as 3 afirmações. Você vai precisar de reaprender quase tudo. Número 2, você precisará de professores ou modelos para imitar. Então nós cobrimos já essas 2 e vamos para a terceira. Vai ser um trabalho duro e vai requerer processo. Então agora é hora de nos ocuparmos com a parte número 3. E estamos chegando perto dessa ideia do choque cultural. Então, afirmação número 3 é que você vai ter trabalho duro e vai ser um processo. O que é esse processo? O que ele envolve? O que é o choque cultural e como esse choque cultural entra no cenário e se torna esse inimigo que nós queremos remover, que nós queremos ter vitória sobre, ou experimentar de tal forma que não nos quebre como missionários. Agora nós estamos voltando para essas questões, e aqui é onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. A parte principal. Pergunta número 1. O que tem por trás desse processo? O que é esse processo? Quando os missionários chegam no campo missionário, eles progressam por 4 estágios de ajuste, ok? E esse ajuste vai ser uma outra palavra-chave. Então, todo esse processo é chamado de ajuste. E ele tem 4 passos, que você vai ver agora na tela enquanto eu estiver mencionando. E vai ter até um gráfico que mostra para vocês o que significa. A gente vai chegar lá em um segundo. Então, os 4 estágios de ajuste abarcam esse processo do seu crescimento social, seu processo de maduração, desde um bebê para um adulto capaz, ainda que seja um jovem adulto, mas um adulto na nova cultura. Então, 4 estágios desse processo de ajuste. Estágio número 1, estágio da lua de mel. Quando você recém chega. Quando os missionários recém chegam, eles estão fascinados pela nova cultura, eles a amam. Eu lembro de quando eu cheguei em lugares totalmente novos aos quais eu fui como missionário. Os missionários estão empolgados sobre todas essas novas visões, sons, cheiros, sabores. Eu lembro de quando a gente chegou no Líbano, minha esposa Amy, ela estava me dizendo, e ela me dizia, olha, todas essas mulheres libanesas, elas são tão lindas. Então, ela não olhou muito para os homens, porque eu, marido dela, me pareço muito com um homem libanês. Então, você sabe, já era notícia velha. Mas essas mulheres libanesas, para ela, elas eram muito lindas, porque elas eram muito diferentes. Então, esse período inicial da paixão é como um crush nessa nova cultura.
Depois desse estágio de lua de mel, vem, atenção, o estágio do choque cultural. E esse é o período de desilusão, de frustração. Agora vem a hora quando o missionário deve seriamente lidar com a vida do dia a dia nessa nova cultura. Então, basicamente, a rotina se inserta aí. E isso é parte da razão pela qual isso acontece. Está muito além disso. Nesse estágio, o missionário sente frustração, ansiedade, raiva. Ele odeia essa cultura, ele odeia essas pessoas dessa cultura. Simplesmente tudo é errado. E é um período em que o missionário está tentando observar os outros ao seu redor, não lembra? Prestar atenção, ou tentar aprender. Então eles estão tentando observar os outros ao seu redor, mas eles não aprenderam o suficiente para usar os comportamentos dos nativos, para realmente fazer uma diferença no comportamento deles, nas habilidades deles. Lembra da analogia do bebê? Esse é o momento em que eles sabem que é legal caminhar, e talvez eles estejam tentando um pouco, mas eles caem tanto. Eles se machucam, esses bebês. Infelizmente, muitos missionários desistem nesse estágio, sem aprender a andar. A ferramenta emocional de não ser capaz de atuar normalmente frente a uma coisa simples é muito difícil. E, amigos, realmente é difícil. É um golpe no orgulho da pessoa. Nenhuma tentativa é bem-sucedida. A profunda insatisfação emocional está na beira da depressão. Pode ser parte da experiência dos missionários nesse momento. Próximo estágio. O terceiro estágio, chamado de estágio do ajuste. Que, para ninguém ficar confuso, todo esse processo é chamado de processo do ajuste. Mas também existe esse estágio que também é chamado de ajuste. Então, não se confunda. Vamos ver um pouco. Estágio do ajuste. Isso é quando o missionário gradualmente se adapta à nova cultura. Ele aprende como as coisas funcionam nesse lugar. Essa é a hora que ele começa a se comportar devidamente, apropriadamente. Mais uma vez, essa palavra-chave, comportar devidamente, de acordo com as normas da cultura, as normas dessa comunidade anfitriã, onde eles são convidados, não é mesmo? As regras dos anfitriões, de acordo com as suas normas. Esse é o momento em que os missionários começam a serem capazes de comportar corretamente, de usar os comportamentos localmente aceitáveis mais comumente, e fazem isso sutilmente melhor do que antes. O povo local começa a reagir mais positivamente aos missionários. Os missionários recebem mais positivamente os feedbacks negativos e as consequências das suas ações. As coisas ficam melhores. Você sabe, eles imitam melhor, eles comportam mais normalmente. E eles sabem que eles têm melhores feedbacks, melhores consequências aos seus próprios comportamentos. Comportamentos socialmente mais aceitáveis. E o indivíduo aqui começa a experimentar o crescimento, melhores relações com seus anfitriões nativos. Esse é um momento bom, o momento do ajuste. Isso deve acontecer com cada missionário. E ainda existe um outro estágio, o estágio da maestria, porque nós nunca deixamos de aprender. Como missionário, você nunca deixa de aprender. Então, mesmo se você já estiver bem adaptado, ainda haverá coisas para você descobrir. Pequenas melhoras acontecem todo o tempo. Uma pessoa pode cumprir a sua missão, seja o discipulado transcultural, ou talvez compartilhar Jesus com as pessoas locais, ou plantio de igrejas, ou trabalho missionário, como professorado, ou talvez você seja parte de um projeto de desenvolvimento com a ADRA, seja o que for. Você agora se sente bem fazendo o que você está fazendo. Esse é o estágio da maestria. Você continua aprendendo e você está fazendo isso melhor e melhor a cada ano ou mês que você passa no campo missionário.
Então, agora que nós já falamos do processo, eu quero te ajudar a responder umas perguntas importantes. Eu vou numerá-las uma por uma enquanto nós avançamos, ok? Porque essas são perguntas importantes. Número 1. Por que o estágio da lua de mel acontece? Ok? Porque, logicamente, se nós como missionários entramos no campo missionário como bebês culturais, nós deveríamos sentir muito mal desde o dia 1. Nós cometemos erros culturais o tempo todo. Nós falhamos, porque não conseguimos fazer nada. Os erros, como nós já estabelecemos, causam consequências negativas e deveriam causar um choque cultural. Isso sempre acontece, mas futuramente. Mas a questão é, no estágio da lua de mel, por que isso acontece? Isso acontece por algumas razões. A primeira, muito pouco tempo passou para que as consequências negativas cheguem à tona para o missionário. Para que essas consequências possam começar a ser sentidas, para que as pessoas se deem conta disso. Porque as pessoas, elas te estão dando feedback. Elas sabendo ou não, ou subconscientemente, elas te estão dando consequências negativas, mas você ainda não sente. Você vê, leva tempo para que um missionário transcultural, e atenção aqui, fazer uma conexão entre o seu comportamento inapropriado e essas consequências negativas que eles estão experienciando. Isso não é algo que você pode ignorar, e amigos, leva tempo para o missionário fazer essas conexões. As consequências que eu estou experimentando são resultados do meu comportamento errado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Infelizmente, alguns dos missionários nunca fazem essa conexão. Eles seguem nessa cultura esquecendo que eles estão ofendendo todas e todos ao seu redor. Isso, logicamente, não é a maneira de ser um missionário, ok? Devemos deixar isso claro aqui. Razão número 2. Para o porquê dessa fase da lua de mel. Há uma probabilidade de que esse feedback negativo da população local que está dando ao missionário simplesmente não é ouvido ou compreendido. O missionário não compreende o feedback negativo porque esse feedback também é dado através dos meios culturais, que esse missionário não compreende. Você captou a ideia? Os nativos estão dando feedbacks, mas o missionário não entende esse feedback. Outra vez, um parênteses aqui. Uma das primeiras tarefas de um missionário é aprender a compreender o feedback negativo. Isso é crucial. Esse passo somente será um impulso, como uma carga no processo de ajuste. Se você rapidamente aprender quais são as formas culturais normais que as pessoas dão feedback negativo, isso é crucial. Agora, olhamos para tudo isso. Como você é novo, é novidade, esse novo país, a viagem no estrangeiro, a excitação de finalmente chegar, e aí você tem essa receita para a fase da lua de mel. Esperançosamente, ela será mais curta do que longa. Porque esse choque cultural te leva ao ajuste, e é onde você realmente precisa chegar o mais rápido possível. Então, por quê? Essa é a próxima pergunta. Por que o choque cultural acontece? Existem duas razões principais e eu meio que já falei sobre elas antes, mas eu quero deixá-las bem claras na sua mente. Por que é que o choque cultural acontece? Duas razões. Número 1. Muito rapidamente, o feedback negativo e as outras consequências negativas começam a amontoar. E esse fardo vai crescendo. E ele vai se tornando mais pesado. E chega ao ponto em que o peso parece emocionalmente, nesse momento, que dói suportá-lo. A segunda razão, e elas são acopladas juntas, o missionário em toda essa jornada, você não está usando os comportamentos certos ainda. Você ainda não os aprendeu. Você entende? Então, os seus comportamentos errados, somados a todo esse jeito que você se sente, você não está sendo aceito, tudo isso cria uma atmosfera emocional, essa áurea de que isso é
é muito, é demasiado. Eu não consigo suportar. Deixe-me dar um outro exemplo. Imagine que você está indo de missionário para o Japão, o que é uma cultura muito diferente da sua. A cultura japonesa é bastante distinta da cultura da maioria das culturas desse mundo, exceto talvez algumas culturas asiáticas. Então, quando você chega, você sabe que você está cometendo erros, ok? E por causa dessa aula e por causa das coisas que você leu. E você sabe que está constantemente a exibir esses comportamentos inapropriados. Mas o fato é que você ainda não sabe quais são os comportamentos corretos que você pode usar no lugar dos comportamentos errados. Então é por isso que se cria o choque cultural. E é isso que causa o seu colapso emocional. Sempre ruim nesse momento. E você não sabe como fazer corretamente. Próxima pergunta. Como lidar com choque cultural? Quando você se sentir assim, e você vai se sentir assim, 7 dicas. 7 dicas bem rápidas, baseadas no que nós dissemos antes. Número 1. Decida imitar. Decida imitar. Número 2. Preste uma super atenção aos comportamentos sociais à sua volta. Isso é o que você tem que imitar. Número 1, decida imitar. Número 2, preste atenção. Muita atenção. Número 3, memorize a sequência das ações. Ensaie elas na sua mente. Você precisa da imagem, e essa imagem precisa de alguma forma causar uma impressão no seu inconsciente, no seu subconsciente, para que você possa usar esses comportamentos naturalmente. Número 4, reproduza. Comece a fazer o que você vê que as outras pessoas estão fazendo. Número 5, aprenda a entender o feedback negativo o mais rápido que você puder. Número 6, escolha vários modelos de imitação e se coloque ao lado deles. Veja, passe o máximo de tempo possível com essas pessoas. Eles são os nativos, os seus mentores sociais do dia a dia. Número 7, e a nossa última dica. Antecipe saber que você será um completo principiante nessa nova cultura. Não é nada pessoal, não é sobre o seu orgulho. Seja culturalmente humilde. Ok. Agora nós já estamos bem próximos do final. Você pode estar com muitas mais perguntas que simplesmente não tivemos tempo para responder. Perguntas como: o que explica essa mudança do não saber usar os modelos, os comportamentos que eu estou vendo e depois começar a usá-los, sabe? E precisa desse ponto de inversão, essa mudança. Ou como escolher os meus modelos, os meus mentores culturais. Ou talvez, e sobre a língua? É possível se ajustar sem realmente aprender a língua local? Muitos missionários, por alguma razão, decidem não aprender. Erros graves. Mas e se eu decidir aprender? Como aprendo rápido e eficazmente? Essa é uma bela questão. Você pode perguntar: como eu posso ser um imitador se eu vou como um líder? Eu deveria fazer isso? Imitar. Quando sou eu que fui chamado para ensinar? Para ser modelo para os outros de como ser cristão? Você vê quão integrantes essas perguntas são? Então, amigos, deixe-me compartilhar com vocês, talvez, a pergunta mais importante que vocês deveriam estar se perguntando. Você vê, até agora, nós falamos sobre comportamento. Não é mesmo? Nós falamos de comportamentos. Mas existe uma realidade maior. Você deveria se perguntar: mas por que as pessoas se comportam da maneira que elas se comportam? O que dirige esses comportamentos? Qual é a visão global? Quais os valores? Você vê as pessoas na sua cultura anfitriã, elas não estão se fazendo essas perguntas. Elas se comportam assim, porque foi assim que elas aprenderam. Porque você, na sua cultura local, você não pergunta os porquês. Mas você não pode ser um discípulo transcultural. Você não pode levar Jesus para essa cultura. Você não pode nem mesmo testemunhar se você não responder essas perguntas, os porquês.
por que esse comportamento é feito desse jeito. Quais são os valores? Quais são as visões de mundo? Então eu te desafio agora, no final dessa apresentação, agora que você sabe o que é o choque cultural e talvez como manejá-lo imediatamente quando você chegar, as maiores perguntas, você deveria respondê-las. Porque se você responder essas perguntas, você se tornará esse missionário que Jesus deseja que você seja. Nossa, como é importante saber sobre o choque cultural para poder servir de uma melhor forma. Com certeza, Nath. Pastor Alex, muito obrigado por compartilhar tão importantes informações conosco. Nós esperamos que Deus continue abençoando você e seu trabalho. Antes de despedirmos, queremos compartilhar um novo chamado missionário. Se você estiver interessado, não hesite em contactar-nos. Olá a todos, sou o Iago Alonso, coordenador do Serviço Voluntário no Oriente Médio e Norte da África, e eu gostaria de compartilhar brevemente com vocês os chamados que nós temos abertos neste momento. Estamos buscando um professor de inglês, um professor de jardim, alguém para ajudar na área de tecnologia, de TI, e professor de história e matemática também. Então, se você está interessado em algum desses chamados, por favor, contate o pastor Lucas Munhoz e ele te dará mais informações e te colocará em contato conosco. Muito obrigado e feliz sábado. Chegou a hora de dizer adeus. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e a cada um que fez parte desse programa especial. Não esqueça que a prova da aula de hoje logo vai estar disponível. E os conteúdos são os capítulos 13 e 14, além do que nós vimos na aula de hoje. Nós te deixamos com a nossa música tema, I Will Go. E até nos vemos na próxima aula. Tu mensaje, anunciar que eres el Salvador. In un mondo pieno di tanti cuori, cercando conforto e sostegno. نريد أن نتبع مثالك، نشارك الرحمة والسلام. And you are the light. Quiero ser